começar mais uma aula nossa, unidade 6, os materiais. E o tema de hoje é características gerais dos materiais e estados físicos da matéria, dos estados físicos desses materiais. Bem, quando a gente começa a estudar a matéria, nós começamos a observar o quê? Que toda matéria, que todo material tem massa. E o que seria a massa? A massa é justamente o quê? A quantidade de determinado material. E geralmente nós utilizamos a unidade de medida quilograma ou grama. Quilograma que é representado pela letra Kg e a grama que é representado pela letra G. E nós utilizamos o que? Para verificar essa massa. Nós utilizamos uma balança, como por exemplo, nós verificamos aí a massa de determinados objetos através da balança. Existem objetos que têm a mesma forma e o mesmo tamanho, mas dos diferentes materiais ele vai ter uma massa diferente na outra. Como por exemplo, nessa imagem a gente tem o que? Um formato de uma bola do mesmo tamanho, uma bola azul e uma bola preta. As duas têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, só que a diferença delas é o que? É a estrutura desse material. Enquanto na bola azul nós temos a borracha, na bola preta nós temos metal. O metal ele é mais pesado do que a borracha, por isso que a gente vê aí a diferença justamente da massa de um objeto para o outro. Então a massa ela é medida, ela é verificada, né, através aí da balança. Os materiais também têm volume. Volume é a medida do espaço ocupado por determinado material, seja sólido, líquido e gasoso. Geralmente, nós utilizamos a unidade de medida do litro, que é representado pela letra L, e o mililitro, representado pela letra ML, para indicar justamente o volume. E só recapitulando que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Como, por exemplo, aqui a gente tem, né, frascos de misturas onde a gente tem ali a marcação dos ml para a gente saber o volume de determinado líquido. O volume de um sólido ele pode ser medido pelo deslocamento que ele provoca em um líquido, ou seja, pela diferença entre os níveis do líquido antes e depois de sua imersão no recipiente. Essa forma de medir o volume é possível porque os dois materiais não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ou seja, quando a gente coloca ali o peso dentro daquela água, a gente vê que o frasco que está ao lado, debaixo ali, como se fosse uma torneirinha, a gente vê que aquele frasco ele vai encher e vai dar ali o volume, ou seja, quanto que aquilo ali está tendo de volume. Ele está meio que calculando ali como se fosse a massa, né, a força. Então, justamente é isso. Essa forma de medir objetos, de medir volume, é justamente possível por quê? Porque sabemos que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Nos comércios, quando a gente vai comprar alguma coisa, geralmente os produtos sólidos, eles são vendidos em quê? Em quilo. Enquanto os produtos líquidos são vendidos no volume, né, em litro. Então, mesmo que é mais fácil para se vender, mas os dois podem fazer o mesmo tipo de medida. Estados físicos da matéria. Em determinado ambiente, uma matéria ela pode apresentar algum estado físico característico. Os diferentes materiais podem ser encontrados em estados físicos como sólido, líquido e gasoso. Aqui nessa imagem a gente tem o que? O estado sólido, que ali no exemplo nós temos o gelo. Quando a gente observa as partículas do gelo, que é aquelas bolinhas azuis pequenininhas que vocês estão vendo, essas partículas aqui, ó, isso. Você vê que no estado sólido elas estão mais juntinhas, mais agregadas uma com a outra. Então elas estão no estado sólido. Quando a gente está no estado líquido, que essa água está no estado líquido, nós vemos o quê? Que as partículas elas estão um pouco mais afastadas. Não estão tão grudadas como no estado sólido e nem tão afastadas aonde no estado gasoso. As partículas no estado gasoso, elas tendem a permanecer mais afastadas umas das outras, para ela ter essa conformidade de gás. Bem, características específicas dos materiais. O estado sólido.
O estado sólido, eles apresentam forma definida e volume constante em determinadas temperaturas. Os sólidos, eles podem ter diferentes características específicas, como o quê? Como elasticidade, maleabilidade e resistência. Por exemplo, a maleabilidade é a característica que permite o material ser moldado, como por exemplo o ferro. O ferro é um material sólido que tem essa característica de maleabilidade, porque a gente consegue contornar esse material para que ele consiga na verdade não é o ferro, o arame, para que ele consiga ser moldado, certo? Temos a resistência, que é a capacidade de um material sólido tem de suportar esforços antes de se deformar. E a gente agora tem o ferro, que é usado em estruturas de pontes, né, para que tenha bastante resistência. E temos a elasticidade, que é a capacidade do material tem de recuperar total ou parcialmente sua forma depois de esticado. Como por exemplo a bexiga, a gente enche o balão, né, ela tem uma proporção. Quando a gente esvazia, ela volta para a proporção menor. No caso, seria aí a borracha, que é justamente o material que tem essa característica de recuperar parcialmente ou totalmente a sua forma, depois de esticado. O estado líquido. O estado líquido, os materiais têm a forma variável e volume constante em determinada temperatura. Assim, o líquido, ele também adquire forma no recipiente em que ele está contido e apresentam diferentes características, como por exemplo a volatilidade, que o material pode passar para o estado líquido por meio da evaporação. Ou seja, quanto maior a facilidade de evaporar, mais volátil esse líquido é. Então a gente tem, por exemplo, o perfume. Às vezes você deixa o seu frasco de perfume lá meio aberto e quando você vai perceber, o perfume ele tá ali na metade, porque o líquido contido dentro daquele frasco, dentro daquele recipiente, ele tem uma característica de volatilidade. Então ele tende a evaporar mais facilmente. E temos também a viscosidade, que é a resistência de um líquido ao escoamento. Quanto mais lento esse líquido escorre, mais viscoso ele se torna. Então, quando você tem, como por exemplo, o mel, que você tem aquela dificuldade do mel de descer, ele é um pouco mais lento, então a gente chama aquilo de viscosidade, que é uma característica do estado líquido. E o estado gasoso. O estado gasoso, os materiais, eles tendem a ter forma e volume variável, né? Dependendo de quê? De qual material esse gás está. Ele adquire justamente a forma do recipiente que ele se encontra e ocupa ali todo o seu interior. Uma das características desse material, dos materiais gasosos, é a capacidade de quê? De expansão e compressão. A expansão é justamente o aumento do volume, a compressão é a diminuição do volume. Isso resulta no que? Na mudança de volume de uma mesma quantidade de material, como por exemplo aqui a gente tem a bicicleta, ela está com o pneu murcho. Quando a gente enche o pneu da bicicleta, a gente tende o quê? A fazer uma expansão daquele material. O ar atmosférico que vai entrar no pneu da bicicleta vai ocupar toda aquela região, todo aquele espaço, né? Então esse gás, esse estado gasoso do ar, né? Ele vai ocupar todo aquele espaço e adquirindo justamente a forma do que? Do pneu. Assim como a gente também tem o exemplo da nossa bexiga, né? Que o ar enche ali a bexiga, então ele vai ter a forma daquela bexiga. Então, só recapitulando, nós temos o que? Os três tipos de propriedades físicas da matéria. Nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido eu tenho o que? As partículas mais próximas. No estado líquido eu tenho as partículas um pouco mais espalhadas. E no estado gasoso eu tenho as partículas completamente espalhadas, certo? Então, através dessas partículas também você consegue identificar em que estado físico encontra-se esse material. O estado sólido, ele pode ter três características, né? A maleabilidade, a resistência e a elasticidade. A maleabilidade é que permite ele ser moldado, ou a resistência, a capacidade de suportar esforços grandes, e a elasticidade, que é a capacidade de se recuperar totalmente a sua forma depois de esticado.
Temos o estado líquido, a volatilidade e a viscosidade. A volatilidade é o quê? O material ele passa pelo estado líquido para o estado o material pode passar para o estado líquido por meio da evaporação, ou seja, o perfume, no caso você coloca ali, ele evapora mais facilmente, então é uma característica volátil. E a viscosidade é que ele tem aquela tendência, né, a ser mais lento no seu escoamento. No estado gasoso, temos duas características, que é a expansão e a compressão, que é o aumento do volume e diminuição do volume, o que resulta o quê? Na mudança de volume de uma mesma quantidade de material. Certo, pessoal? Essa é a nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.